Bom dia, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família, seu trabalho e tudo que você fizer hoje. Amém, amados. Hoje, mais uma manhã, uma oportunidade que o Pai está te dando de avançar. Receba essa palavra no seu espírito, uma palavra de direção, de edificação nesta manhã. A palavra está lá no Evangelho escrito por Marcos 9, versículo 23 e 24. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é o possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Interessante, amados, que a história aqui mostra um pai que, embora ele acreditasse um pouco, também restava dúvida no seu coração. E da mesma forma nós muitas vezes nos encontramos assim. Mas aqui não trata-se de um problema simples. Aqui trata-se da cura de um jovem possesso. Os discípulos não puderam fazer muita coisa. Então Jesus se aproxima daquele pai e pergunta para o pai se quanto tempo havia que aquilo acontecia com o seu filho. Então o pai diz assim que desde criança o pai fala com tristeza no coração, que joga no chão, que machuca, joga o menino no fogo. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim que há caça de demônio que só sai com jejum e oração. Mas Jesus, amados, não estava se referindo àqueles espíritos malignos que estavam no menino. Jesus não estava se referindo a esse tipo de demônio, que era esse exatamente o demônio que estava naquele menino. Jesus estava se referindo na incredulidade. O mal hoje em dia, amados, é na incredulidade. A incredulidade é o que impede hoje muitas pessoas de verem a glória de Deus. Nesse evento, amados, aqui que esse homem aparece diante de Jesus, ele nos ensina algo muito grande para você guardar no seu coração hoje, que a incredulidade te impede de realmente avançar, de desfrutar das grandes verdades que Deus tem revelado hoje, através das Sagradas Escrituras. Muitas pessoas hoje correm atrás de revelação, muitas pessoas hoje buscam sinais e maravilhas, grandes obras, mas a revelação verdadeira ela vem através da palavra de Deus. E a incredulidade ela te impede de ver tudo isso. A incredulidade te impede de ver a revelação por trás das Escrituras quando você abre a sua Bíblia e começa a ler. A incredulidade ela te impede de acreditar de que Deus realmente te escolheu e te separou para uma obra maravilhosa. A incredulidade é o mal da humanidade, amados. Então, no momento de reflexão honesta que o pai do menino possuído por demônios, ele demonstrou tanto crença quanto dúvida. Ele acreditou que Jesus poderia fazer algo, mas ele se sentiu inseguro. Por quê? Porque ele já tinha tido uma experiência frustrante com os discípulos. Ele viu que os discípulos não puderam fazer muita coisa. Então, ele cria que Jesus era capaz de restaurar a saúde do seu filho, mas ele questionava se ele o faria. Então, às vezes, nos sentimos da mesma forma. Vemos que Deus livrou outras pessoas e cremos que Ele é capaz de ajudar, mas temos medo de que o Senhor se recuse a nos ajudar, a nos acudir, a nos salvar até mesmo. Talvez tomamos essa iniciativa porque olhamos para o tamanho do nosso pecado, porque muitas vezes olhamos para o tamanho do nosso problema, muitas vezes até mesmo porque comparamos o nosso problema com o problema de outras pessoas, porque muitas vezes nos julgamos inferiores, porque muitas vezes nos julgamos indignos, mas que nesta manhã a graça poderosa de Deus venha se apoderar da sua vida e venha te mostrar o quanto Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Amados, Deus ele não nos considera indignos da sua graça.
Isso é um pensamento humano, isso é um pensamento do diabo, diabólico. Você precisa entender que a graça é sim um favor imerecido, mas Deus, Ele por seu amor, Ele entregou o seu Filho lá naquela cruz do Calvário, para que você e eu crêssemos que Ele realmente pode fazer tudo através de nós e por nós, como Ele de fato já fez. Que você possa nesta manhã vencer a incredulidade, que você nesta manhã você possa através da fé romper os seus limites. Deus está prestes a fazer algo sobrenatural na sua vida e você muitas vezes fica incrédulo. Não seja incrédulo, meu irmão. Não seja incrédula, minha irmã. Você precisa crer nas promessas. Você precisa crer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O espírito maligno que realmente impedia algo de acontecer na vida de quem tinha autoridade sobre aquele menino que era o pai, o espírito maligno era o espírito da incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse isso àquela mulher. Marta, ela não acreditava. Maria não acreditava que o seu irmão pudesse ser ressuscitado. E então Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. A gente precisa crer. Creia um pouco mais. Acredite um pouco mais. Persista com a sua fé. Não desanime. Continue, avance. Não retroceda. Deus disse que Ele iria fazer. E enquanto isso não acontece, porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Enquanto isso não acontece, continua firmado em oração, continua firmado sobre os seus joelhos, continue firmado, crendo e esperando, porque Deus, Ele já operou. Deus, Ele já fez. O tempo de Deus é no instante. O problema é que nós não entendemos o tempo de Deus. O problema é que nós queremos fazer do nosso jeito, queremos que tudo faça sentido. Não é assim que funciona. Jesus nunca disse que tudo faria sentido. Ele disse que daria certo. Por isso, continue, abandone a incredulidade, abandone a dúvida, pare de estar confuso. Creia nas palavras do Mestre Jesus, creia no que Deus te falou, creia nos profetas e você prosperará. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu dia e os seus passos por onde quer que você vá. Em nome de Jesus.